Olá, muito bom dia, na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar mais uma porção desse devocional, Pequeno Almoço com Deus. Eu quero subordinar esse devocional nesta manhã, situações que nos levam a depender de um milagre. No Evangelho da carta, no livro que escreve Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, diz a seguinte expressão: sabemos que todas as coisas cooperam, juntamente na versão corrigida diz, nessa atualizada diz, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os meios. Quando nós olhamos para o livro, o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6 e o capítulo de número 7, ele mostra, revela 4 situações que nos leva a depender de um milagre. Milagre não existe, milagre precisa ser criado. Milagre não é um produto terciarizado, milagre não é um produto pronto, não vem pelo correio, como ação, como prática, como fazer. Mas a Bíblia explica que a primeira situação que nos faz depender de um milagre chama-se perdas. Perdas levam-nos a depender de um milagre. Segunda situação são soluções esgotadas. Quando chegamos ao limite da nossa força física, quando chegamos ao limite dos nossos recursos financeiros, quando chegamos ao limite da nossa fé, quando chegamos ao limite daquilo que podemos fazer, soluções esgotadas. Terceira coisa ou situação que nos leva a depender de um milagre é a culpa. E o quarto é o tempo esgotado. O tempo esgotado nos leva a depender de um milagre. A Bíblia explica no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, que havia uma grande fome em Samaria. E fome normalmente é atrelado à crise. Fome normalmente é atrelado a problemas. Fome é atrelado a privações. Fome é atrelado as situações em que o emocional é alterado, os sentimentos são alterados e a fé é testada ao limite. E a Bíblia diz que Samaria estava em uma crise tão terrível, uma fome tão terrível, ao ponto de uma cabeça de jumento ser vendida por quase 1 quilo de prata, e o esterco de pomba para se cozer a cabeça de jumento a 72 gramas de prata. Ou seja, era uma situação de inflação descontrolada, uma situação de privações, uma situação de cortes. E a Bíblia diz que o rei, ao contrário de se humilhar, ao contrário de ir ao dono do milagre, porque quando nós olhamos para o milagre ele tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio do milagre é crer. O primeiro princípio de um milagre é crer. Quando nós cremos, nós estamos andando em uma dimensão, estamos andando em um patamar que o homem natural não entende. Acreditar é algo talvez fácil, mas crer exige atitude. Eu preciso decidir em crer. E a Bíblia diz que o rei, ao contrário de viver um milagre, caminhar em direção ao milagre, porque por opção, diz doutor Rousseau-Shedd, que este rei aqui é Jorão. E Jorão, filho de Acabe, ele havia visto muitas vezes o seu pai e a sua mãe tentar manipular as situações quando viveram os 3 anos e meio de crise. Ele cresceu ouvindo e aprendendo que o Deus que nós servimos era poderoso, mas ele aprendeu algo muito terrível, aprendeu a não temer o Senhor. O princípio de crer para ele era algo que ele simplesmente não constava no seu vocabulário, nas suas verbalizações de palavras. Mas a Bíblia diz que ele ouviu um clamor de uma mulher, que ela contava uma história aterrorizante, uma história de uma aberração tremenda, em que 2 mulheres haviam compartilhado, haviam se alimentado de um próprio filho, e agora tentavam alimentar o segundo filho. Aquele homem, por nome de Jorão, segundo o Dr. Rousseau-Shedd, a história bíblica diz que agora ele começa a achar alguém para colocar a culpa. Quando nós dependemos de um milagre, mas não queremos ver o primeiro princípio do milagre, que é crer, nós tentamos achar alguém para colocar a culpa. Colocamos a culpa nos nossos parentes, colocamos a culpa no governo, colocamos a culpa no tempo que estamos vivendo, e chegamos ao extremo de colocar a culpa em
Deus. Deus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse conosco, esse mal não teria nos sobrevindo. E agora o rei, ele coloca a culpa em Eliseu. Ele já sei, o problema é o profeta Eliseu. Eu vou mandar degolar o profeta Eliseu, porque aí o problema estaria resolvido. Ele diz aquela expressão, dá aquela ordem, porque ele não quis usar o limite, usar o princípio do milagre, que é crer. Crer muda as situações. E quando ele manda os emissários, os endemoniados, para poder matar o profeta do Senhor, diz a Bíblia que Eliseu falou: amanhã vai ser vendido um alqueire de flor de farinha por um ciclo, quer dizer, mais ou menos 6 litros por 11 gramas de prata, uma ninharia. E ele diz: olha, o comandante, o capitão, que o rei se apoiava, que ouviu o esbravejamento do rei, que ouviu a incredulidade do rei, ele diz: olha, nem se Deus fizer janela do céu, isso pode acontecer. Quando alguém não vive o princípio de crer, para poder tomar posse do milagre, ele não acredita que Deus para o céu, ele não acredita que Deus abaixa o céu, ele não acredita que Deus chama a existência as coisas que não existem, porque ele não decidiu usar o primeiro princípio do milagre, que é crer. Crer é tomar posse hoje do que vai acontecer amanhã. Quando eu digo de crer, eu não estou falando de simplesmente acreditar, eu estou falando de um crer, de uma fé centrada em Cristo, uma fé cristocêntrica. E ele diz: na manhã, nem se isso acontecer, se Deus abrir a janela do céu, isso é impossível. O profeta lança para ele uma sentença, porque o profeta de Deus, quem acredita nos propósitos de Deus, na intervenção de Deus, além de crer, ele vive um milagre a cada dia. Quando olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento é relatado em torno de 67 milagres, e no Novo Testamento 36 milagres. Só no livro de Atos, a história da igreja, há 20 milagres estabelecidos. Significa que Deus é um Deus que faz milagres. O segundo princípio do milagre é viver o milagre. Por isso que eu fiz questão de ler Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Se andamos no primeiro princípio, que é crer, lá na primeira carta que João escreve, no capítulo 5 e o versículo 4, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível vencer o mundo. Sem fé é impossível vencer o sistema do mundo. E usando o segundo princípio, é preciso viver o milagre. O profeta nem saiu para fora, só mandou avisar. E diz a Bíblia que naquele dia, àquela hora, existiam 4 leprosos do lado de fora. Eles olharam para a sua situação, dizendo: se ficarmos aqui vamos morrer, se entrar na cidade há fome, o que vamos fazer? Vamos até o arraial do inimigo. E para sua surpresa, quando chegaram lá, tinha comida, tinha roupa, tinha dinheiro, tinha vitória, porque o homem de Deus, o profeta Eliseu, havia profetizado o milagre. Eles só receberam isso porque a primeira eles creram, segundo porque viveram o milagre, e terceiro, precisa estar vivo para receber o milagre. Aquele capitão foi infeliz na sua colocação, mas o escritor aos Hebreus explica, na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aquele rei que mandou matar, que mandou cortar a cabeça, agora ele tem uma estratégia, ele diz: já sei, o inimigo quer que saiamos da cidade para tomar a cidade, o incrédulo. Por isso que quando Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho que nós ministramos, que nós pregamos, ele não é um evangelho de simplesmente te animar, ele é de nos tirar de uma situação adversa e firmar os nossos pés, estabelecer o nosso passo, porque milagre Deus cria para mim e para você, mas precisa viver os princípios do milagre. Talvez você está vivendo a situação que depende do milagre, perdas, soluções esgotadas, culpa, tempo esgotado, mas isso todo mundo pode viver. Agora, o que eu te convido nesta manhã, neste devocional Pequeno Almoço com Deus, é sair e trilhar o caminho do milagre. É crer, primeiro; segundo, viver; e terceiro, receber o milagre. A Bíblia diz que os homens saem esfaimados agora da cidade,
e tomam posse de tudo que Deus tinha preparado, só por causa do milagre. Então nesta manhã eu quero orar por si, que precisa de um milagre. Mas esse milagre só vai acontecer. Eu não posso te ludibriar dizendo a minha palavra vai fazer as coisas acontecer. É preciso trilhar os degraus do milagre. O primeiro degrau, crer. O segundo, viver. E o terceiro, receber. O Senhor pode fazer muito mais além do que você pensa ou imagina. Efésios capítulo 3 versículo 20. Mas precisa crer, precisa viver. E terceiro, receba um milagre nesta manhã. Oremos uma vez mais. Pai eterno e glorioso, assim como aquele capitão não pôde receber um milagre porque ele duvidou da tua palavra, eu quero pedir que tal fato não aconteça com essa pessoa que está nos assistindo, mas que possa trilhar os princípios do milagre, que possa entregar uma vida por completa, que possa renunciar todo o espírito da incredulidade e que possa ter uma fé estabelecida na tua palavra, assim como o povo de Samaria pôde viver um milagre, porque de uma forma ou de outra eles acabaram acreditando na palavra do homem de Deus. E agora eu quero ministrar milagres sobre a vida desta pessoa que está nos assistindo, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, em nome de Jesus.